Fala galera, eu sou o Bruno e sejam bem-vindos ao Pizza Pão e Pasta. Hoje eu vou fazer um pãozinho delicioso, super fácil de fazer e que você vai adorar. O nome dele é pão pizza e é até parecido com o joelho ou italiano como muitas pessoas conhecem, só que a massa dele é amanteigada e leva um pouquinho de molho de tomate. Por isso ele é mais fofinho e tem mais sabor. Então bora pra receita e se você curte esse tipo de conteúdo, aproveita para se inscrever agora, beleza? Bora pro vídeo! Eu vou usar uma batedeira, mas você pode fazer na mão sem problema nenhum. A gente começa com 500 gramas de farinha de trigo, 25 gramas de leite em pó, 25 gramas de açúcar e 5 gramas de fermento seco, que você pode substituir por 10 a 12 gramas do fresco se for melhor para você. Misturo tudo e vou adicionar 50 gramas de molho de tomate. Isso vai deixar a nossa massa ainda mais gostosa. Evite molhos com pele e sementes, ok? Tudo pronto, a gente começa a bater em velocidade baixa. Estamos adicionando 225 ml de água aos poucos. Conforme ela for sendo absorvida, eu coloco mais. Já foram mais ou menos uns 6 minutos até agora e a gente vai colocar o sal. Deixa eu te mostrar o estágio da massa até agora. Quando tiver assim, como você está vendo aí no vídeo, é hora de colocar 10 gramas de sal e continuar batendo em velocidade baixa. Agora com 10 minutos de sova e o sal já absorvido, a nossa massa está começando a tomar forma. Deixa eu te mostrar. É hora de adicionar o nosso último ingrediente, 40 gramas de manteiga, e a gente vai fazer isso aos poucos. Adiciona um pouquinho, deixa ela ser absorvida e vai adicionando mais um pouco. Nessa etapa é normal a massa perder estrutura, isso acontece mesmo quando estamos adicionando gordura. É só continuar a sova que com o tempo a massa vai voltar ao normal. A nossa sova levou 18 minutos no total e a massa está pronta. Você pode reparar que nesse momento a massa não está totalmente lisa e é assim mesmo por conta dos ingredientes que ela leva. A gente vai colocar na bancada para dar um formato de bola porque ela ainda vai fermentar. Galera, o cheiro dessa massa é muito bom, é uma massa bem rica de aromas e sabores. Na hora de bolear, não se preocupe em esticar demais a massa, ok? É só deixar redonda porque agora ela vai fermentar em temperatura ambiente por 1 hora. Passado esse tempo, nossa massa dobrou de tamanho e a gente vai porcionar os pães. Eu pressiono a massa para tirar o ar e vou colocar na bancada. A nossa receita vai render 12 pãezinhos de cerca de 70 gramas, então a deixo no formato retangular para me ajudar a cortar. Corto na metade, como você está vendo. Corto na metade de novo. E cada parte dessa vai render 3 pãezinhos.
E aí a gente já começa o boleamento e isso é muito fácil de fazer. Basta colocar a massa embaixo da palma da mão e usar os dedos para ir girando, super fácil. No final, se precisar, feche o fundo apertando com a ponta dos dedos. Coloque a mão como se fosse segurar o pãozinho e use os dedos para girar. Leve o tempo que precisar fazendo isso e quando ele estiver bem redondo é só fechar a parte de baixo. Agora os pãezinhos vão descansar por 10 minutos para a massa relaxar e só depois desse tempo que nós vamos começar a modelar. Eu estou colocando numa assadeira, mas você pode deixá-los em cima da bancada. Só é importante cobri-los para a massa não ressecar durante esse tempo. Na hora de modelar, pegue um pão, mas deixe sempre os outros cobertos, ok? Se a massa ressecar, fica quebradiça e prejudica o seu crescimento. Bem fácil, começa amassando com as mãos e depois passa o rolo. Queremos formar um retângulo, então depois de aberto, use as mãos para deixar no formato certo. Agora você vai ver duas opções de sabores. O da esquerda é o pão pizza, que leva mussarela, molho de tomate e orégano, e o da direita eu coloquei queijo com calabresa. Importante, o molho de tomate tem que ser pouca quantidade para não umedecer a massa, e por isso ele deve estar bem concentrado, ok? Fica ligado nisso. Depois é só enrolar, e repara que eu deixei uma sobra de massa sem queijo, isso porque eu vou precisar fechar a emenda no final, você vai ver já já. Ó, depois de enrolar, use os dedos para apertar a parte da massa sem o queijo. Isso vai fechar bem as emendas, a gente não quer que elas abram no forno. É muito fácil e uma última recomendação, eu usei uma fatia grossa de mussarela, acho até que poderia ter usado 2 fatias, assim o pão fica bem recheado. E depois de modelado a gente corta no meio. Dica importante, na hora de dispor os pães na assadeira, deixe um espaço. Assim eles vão crescer por igual no forno porque o calor vai circular entre eles. Essas assadeiras foram untadas com manteiga. Metade sabor pizza, metade calabresa, qual o seu preferido? Me fala lá nos comentários. Eles precisam ser cobertos para não ressecar e agora vão fermentar por 2 horas em temperatura ambiente. Depois desse tempo eles devem dobrar de tamanho. Antes de ir para o forno, vamos pincelar egg wash, que nada mais é do que uma mistura de ovo, água e sal. Pincele por toda a superfície do pãozinho. Nossos pães vão ser assados em forno pré-aquecido a 180 graus por 20 minutos ou até dourarem. Quando retirar, deixe resfriar numa grade por pelo menos 20 minutos, porque eles ainda vão continuar cozinhando nesse tempo.